Ei, ei. São Paulo Mil Grau. É mais ou menos assim. Então se liga, já estamos começando. Cuidado com o Leco, porque o Ajax já está nos cobiçando. De Paulão Desmaio, a Dougla melhor de tudo, tem o condomínio Caio, e o Pabon errando os chute. Se der errado a gente finge que era só um teste. Está no ar São Paulo Mil Grau Podcast. Pato marcou gol, Pato marcou gol. Ei! Enfrentando as divisões. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Uhul! Fala, seus pontos cegos do VAR. Tudo certo? Eu sou Anísio Júnior e estou aqui mais uma vez comandando essa bagaça aqui, nosso querido podcast da São Paulo Mil Grau. O nosso amigo Matheus Lovato hoje, por probleminhas técnicos, não está podendo participar com a gente. Então eu vou tentar mais uma vez tocar esse hospício aqui. Eita! Que isso, porra mano? É essa, tio? Que isso? Que isso? O brabo chegou, o brabo chegou. Que porra é isso? Tá descendo da nave. Vai virar. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz. Tô de volta, Eu tive, Que entrada sensacional. eu tive um leve doce na cabeça concentrado. Deitou Tô de volta, agora. seus porra. E aí? Vai se fuder, mano. Mó cena da Pode porra. até encerrar agora. Maluco, Lovato, o Everson tá mó chorando que ele quer ir embora já, mano. Mano, É? desculpa. Não, mas é sério, tá? Eu tava com problema mesmo. Eu até mandei mensagem pro Vini, falei que eu consegui agora. E aí, tudo certo? Anísio, continua aí. Eu entro depois, vai. Eu perdi até os lados agora, mano. Pode tocar daí. Pode seguir o barco. Não. Então vai. Eu sou o Matheus Lovato e está começando mais um São Paulo Mil Grau Podcast. Nossa, até faz tanto tempo que eu não faço isso que até esqueci. E aí, Ebson, beleza? Suave seus bancos reservados pro Crespo. E aí, João? Fala aí, seus Rafael Claus no VAR. Eu ia falar o Luqueta do Botafogo, Nossa, mas ninguém ia Luqueta. entender. Mano, mas ele joga bem, mano. O moleque joga bem. Piada E interna, aí? Luqueta. E aí, Júlio? E aí, meus treineiros de terno? Agora eu não sei. O Vini vai falar. E aí, Vini, beleza? Fala, seus assessores de imprensa, tudo certo, mano? Ui, pesado. Essa foi pesada. Eu não vou falar não, mas eu dei um oi pra você porque eu tava com saudade de Matheus Lovato. Ah, tá bom. Pera aí, o João falou que o meu áudio tá ruim. Deixa eu tentar consertar, vou tirar ele aqui do lado. E aí, João, agora melhorou meu áudio? Porra, Tá, desculpa aí, tava um pouco longe o microfone. pra caralho. E aí, eu coloquei longe porque da última vez você falou que eu tava gritando. Aí tá bom. Ô, João, você que é o nosso diretor, fala aí sobre os nossos apoiadores. Cara, é só pra agradecer a galera que apoia a gente. Parece até áudio já pronto, toda vez eu falo do meu jeito. A Gabi Oliveira, Victor Fan Arcara, dessa vez eu falei certo. Gabriel Romero, Amanda Neiva, Nicolas Magalhães, Rafael Ferreira, Charles Augusto, Rafael Carrilho, Iago Tebaldo, Heitor Machado, Silas, Jefferson Ruiz, Giovanni Chacon, Nicolas Abreu, Victor Raio e o João Paulo de Paiva e também o Edson Silva. Então, só agradecer demais essa galera. Edson Luiz. Nossa, Anuncia aqui. Edson Silva Pô, foi não tem o foda. Paulo Miranda também? Foi mal. Tolói. É Edson Luiz, confundi pra caralho agora. E Nossa. agradecer esses caras que apoiam a gente, a galera que tá no grupo também. A gente tá sempre conversando sobre o BBB, sobre o São Paulo, sobre tudo. E se você quiser nos apoiar também pra gente manter esse podcast, melhorar cada vez mais os equipamentos e trazer ainda mais conteúdo pra vocês, é só entrar aí no Apoia-se e escolher um valor e patrocinar nós. É isso e falou. A gente Ó, fala mais sobre o rapidão, BBB, na verdade.
A gente fala muito sobre o BBB, inclusive. E no Morumbi tinha uma pichação na parede esses dias falando: apoia-se um dia podcast em falta, mano. Não sei quem foi o autor, mas esse vídeo eu senti que veio do fundo do coração da rapaziada. E tinha uma outra escrita: diretoria Jim Carrey. Mano. E se não grava por amor, grava por terror, pela dor, por terror. A gente tá aqui, eu tô com uma arma atrás da minha cabeça. E o porta-voz da coisa era o Neudo. Com certeza. Ele que mandou pichar. Mas é isso aí. Vamos dar continuidade ao programa. Vamos falar sobre um breve resumo da última temporada. Eu começo por você, Anísio. Mano, o que a gente vai falar da última temporada? Eu, por mim, terminava em 30 segundos essa parte. Porque, mais uma vez, frustração, decepção, não tenho o que falar. Vexame atrás de vexame. E pra mim, eu naturalmente consigo pensar que esse vexame do Campeonato Brasileiro foi o maior do que eu já vi nos últimos anos, porque ninguém abriu 7 pontos e perdeu um campeonato da forma que a gente perdeu, estando brigando até no último jogo para ficar entre os 4 para ir direto para Libertadores. Então isso é uma palhaçada, isso é fazer o torcedor de palhaço. Então acho que mais uma vez é uma temporada bastante negativa, salvo raras exceções de jogadores que a gente vai falar mais pra frente ainda que surpreenderam, mas de resto é ladeira abaixo. É aquele ditado, né? Daqui pra frente só pra trás. Então a gente lembra aí de Lanús, Mirassol, o próprio vexame dentro do Campeonato Brasileiro, binacional. Então acho que uma temporada até surpreendente, porque a gente esperava que ia ser ruim, mas não esperava que ia ser tanto. Fala aí, João, já que você já esboçou um leve sorriso, já dá a sua opinião aí. Cara, eu acho que a gente, até um dos motivos que a gente ficou aqui sem conseguir gravar pro podcast também, gravar isso antes, é porque ficou pro último jogo da temporada mesmo, que poderia falar muito do que foi nossa temporada, né? Então o jogo entre São Paulo e Flamengo era um jogo que a gente precisava ganhar, né, Júlio? Precisava ganhar para poder classificar para Libertadores e o trabalho do Crespo começar mais tranquilo. Só que ao mesmo tempo a gente imaginava que poderia tomar uma grande goleada do Flamengo e acabar perdendo, vendo um adversário ganhar um título no Morumbi dessa maneira. Então dependia muito disso também. Mas assim, o São Paulo matou a temporada em várias ocasiões. Eu acho que o Anísio falou que a gente não imaginava que fosse tão ruim, mas do meio para frente a gente não imaginava que a temporada fosse boa do começo pro meio, mas ela foi pior no meio pro final. Não sei se deu pra entender, mas foi isso que eu quis dizer. A gente não imaginava que a gente chegaria onde a gente chegou, e depois a gente não imaginava que a gente ia perder do jeito que a gente perdeu. Então, Ô, João. Oi. Sempre surpreendendo. Eu posso fazer uma pergunta aí, Sim. Caso vocês todos queiram responder também. Depois do jogo contra o Binacional, que a gente foi eliminado, tal, da Libertadores. Qual se jogo? chegar... Não. O último? O último jogo. Tá. O último jogo. São Paulo eliminado da Libertadores. Pessoal, até mesmo contra o Mirassol. Vamos dizer melhor. Contra o Mirassol. Contra o Mirassol, a gente fala assim, ó. São Paulo vai acabar o Brasileirão em quarto. Vai pra Libertadores direto. Todo torcedor são paulino iria reclamar? Não. Eu creio Naquele momento, não. Exatamente. Naquele momento, vindo de uma derrota pro Binacional e uma eliminação na primeira fase da Libertadores, não. Eu acho que assim, o contexto, a expectativa que gerou em cima da liderança, tudo, e depois, lógico, o São Paulo caiu de rendimento, atrapalhou e muito. Porém, a gente não tava, eu mesmo, vocês sabem que eu não tava confiante com o título, nunca falei de título. Lógico, vai chegando mais próximo do fim, a gente vai criando mais certa expectativa para ver se dá certo ou não. Mas tinha times muito melhores. Mas, por favor, retorne o seu raciocínio. Não, é exatamente isso mesmo. Mas assim, se for ver, a gente passou por alguns momentos diferentes na temporada. Por exemplo, no começo lá, depois daquele jogo contra a LDU e contra o Santos, antes da pandemia, a gente achava que era o favorito do Paulistão e estava bem na Libertadores, e aí depois voltou, a gente caiu de rendimento de novo,
E assim, mas claro que se fosse analisar do jeito que a gente vai analisar agora o novo time na nova temporada, a gente não imaginava muita coisa boa mesmo. É isso. Fechou. Ô, Lovato, Oi, pode falar. só pra eu não perder o fio da meada, só pra adicionar o que você falou, é lógico que a gente, naquele momento, se fosse jogar o que a gente tem agora na mesa, a gente abraçaria naquele momento. Só que, uma vez que abriu 7 pontos do Campeonato Brasileiro, faltando ali 8, 9 rodadas pra acabar... É que na verdade não eram 7 pontos, né? O Flamengo tinha um jogo a menos. Ainda assim seriam 4 mesmo... Enfim, indiferente. Não sei se chegou a ficar, não. 7 pontos chegou uma hora que foi pro Atlético Mineiro. O Flamengo era o terceiro. Não, mas eles tinham um jogo a menos. Chegou a ficar mais que 4, tenho certeza. Não, eles tinham um jogo a menos, por isso. Mas isso é indiferente. Acho que não tem nem justificativa, sabe? Acho que o São Paulo não tem time pra ganhar. Essa é a verdade. A gente nunca teve 2 times. A gente teve... Não, mas é uma pipocada ridícula. Ninguém tá falando que não era. Foi uma puta pipocada, péssima, ridícula. Muito pior do que Palmeiras em 2009, eu acho. Mas nada que não me lembre de 2018 também. A gente não tem 2 times faz muito tempo, cara. A gente não tem... O Luciano saiu, quem que entrou? Ninguém. A gente tinha jogador punido, quem que entrava? Um pior. Então óbvio que a gente ia cair uma hora, sabe? Ninguém aguenta. O calendário é péssimo. O time é fraco. Então a gente caiu por nós mesmos e por méritos até dos adversários, sabe? Não tem... Mas essa temporada agora é a mesma coisa, só que você tá perdendo o jogador, né? Você trouxe um ponta, mas enfim. Ô Júlio, você quer complementar mais alguma coisa ou posso passar pro Ebson? Pode passar pro Ebson. Ebson, sua vez, fale sobre a temporada. Cara, essa temporada eu acho que dá pra resumir muito bem em um meme atual que eu gosto muito, que é aquele que é só um áudio e alguma coisa dando errado, que os caras fazem assim, ó. Eu vou mandar, ui! Fica só nisso, tá ligado? A gente achava que ia dar alguma coisa, depois, ui! Mano, foi decepção atrás de decepção. Quando eu tava na sequência de vexames que a diretoria bancou o Diniz, aí ele ia, começava a acender um pouquinho, aí depois, ui de novo. Aí no Brasileirão foi onde ele conseguiu acender mais, conseguiu dar uma cara pro time, conseguiu dar um estilo, mas a partir do momento que começou a perder jogador por lesão, que começou a afetar o psicológico dos jogadores com sei lá, com brigas, com besteira, aquele lance dele diretamente com o Tietê que, ao meu ver, e acho que até alguns de nós aqui, não era uma coisa para tudo isso, mas a imprensa deu um alarde gigantesco que ocasionou pedido de desculpas públicos e não sei o que, ligação pra família, aí logo depois Tietê faz um gol. Cara, a virada do ano, a derrota pro Grêmio no finzinho do ano e o mês de janeiro inteiro sem vitórias foi algo sem explicação. Mas do mesmo jeito que a gente relembra que não tem explicação você perder para um Catadão de Mirassol, não tem explicação você perder para um grupo relativamente, não fácil, mas não era nenhum grupo difícil além do atual campeão, né? E depois para a própria Sul-Americana, onde era um campeonato onde se diria até que teríamos mais chances de sair vitoriosos do que na Libertadores. E foi colecionando fracassos, colecionando derrotas, a diretoria insistindo em bancar o treinador, que no começo pareceu ser algo certo e depois não tinha mais clima, e foi prolongando o erro, até que chegou numa fase onde teve que ter uma limpa geral, onde o Raí pediu para sair, Diniz foi mandado. E terminamos o ano com um interino que era da base, não tinha contato nenhum com o elenco atual, e ele só escalava o time e incentivava os caras, porque ele não tinha condições de fazer, de implementar o que ele entende de tática, e a gente terminou o ano se arrastando. Aí mais uma vez deu a vida contra o Flamengo, né? Porque parece que é a única partida que os jogadores ultimamente estão dando a vida. E a nossa temporada se encerrou assim. Agora é ver essa nova era aí que começou pra nós, sei lá, almejarmos alguma coisa de verdade dessa vez, né? Não apenas ilusões e mais coleções de vexames e fracassos. Fechou. Eu vou fazer agora um mini quiz. É o quizinho. É o quizinho. É quizinho. Nossa, ficou estranho isso, mas tá bom.
Aí cada um vai falar os tópicos, vai ser um de cada vez. Eu vou começar por quem falou menos, né? E aí, Júlio, fala aí. Pra você, qual é o melhor jogo da temporada do São Paulo? O melhor nosso? Não. De todo São o ano. Paulo de Guarulhos. De todos os adversários do país, entre eles. São Paulo e Flamengo, mano. 4-1 lá no Rio. Beleza. E o pior jogo? São Paulo 1. É o time do Rio Grande do Sul lá 5. O craque da temporada? Luciano. Achei que você ia falar Hudson. Quase me assustou. É que o Hudson não joga no São Paulo. Ah, tá. Ele é jogador de São Paulo. O jogador que decepcionou? Que decepcionou? Cara, foram tantos. Então escolhe um aí. Igor Gomes. E o jogador revelação? Mano, acho que Brenner. Brenner não sei, não é nem revelação, mas ele mostrou muito do que ele não mostrava antes, né? Acho que o Brenner mesmo. Fechou. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra baixo. Não, é isso mesmo. Obrigado pela participação, Júlio. Agora... Muito obrigado. Agora, Ebson, você. Melhor jogo. São Paulo e Atlético Mineiro, 3-0 pro São Paulo. Pior jogo. 2-1 pro Binacional. Craque da temporada. Luciano. Jogador que decepcionou. Daniel Alves. E jogador revelação? Luanzinho. Já vinha de outras temporadas, mas foi pra mim a revelação. Fechou. João. Cara, melhor... Opa, saiu alguma coisa aí? Acho que foi o bot lá da tá. música. O bot de música. Eu tava com outra tela aberta aqui, não vi. Melhor jogo, São Paulo, o Flamengo 1 e São Paulo 4 no Maracanã. Pior jogo agora. Pior jogo, também vou na mesma do Júlio, eu acho também. O 5-1 do Inter. Beleza, o craque da temporada. Luciano. Jogador que decepcionou. Daniel Alves, mas eu acho que mais pelo extra-campo, além do dentro de campo, do que mais uma mescla dos dois. Jogador revelação. Brenner. Beleza. Anísio. Oi. Melhor jogo, Anísio. Cara, eu ainda fico com um 3-0 contra a LDU, por ter público e ter aquela lembrança ainda que a gente amassou os caras aquele dia. E pior jogo. Não tem como não ser o 5-1. O craque da temporada. Muito, Luciano. Jogador que decepcionou. Pra caralho, Daniel Alves. Jogador revelação. Sua. Ô Vini, participa agora também. Quero saber sua opinião. Nossa, velho, pergunta, eu vou ter que lembrar as coisas, peraí. Vai. Não, pode perguntar, vai. Melhor jogo. Eu acho que o do Palmeiras, 2-0 Palmeiras lá, primeiro porque foi o que a gente ganhou, né? Primeira vez que a gente ganhou lá. Verdade, eu falaria isso também. Bom jogo. Esse jogo foi da hora, mano. Eu acho que foi o jogo mais importante da temporada, porque foi o único que São Paulo realmente ganhou alguma coisa, que foi tirar o tabu. O pior jogo, Vini. Mirassol, certeza. O craque da temporada. Eu não queria falar o Luciano porque todo mundo já falou, né? Mas só tem ele, então. O Luciano. Ele é o time. Se tivesse mais, os outros falaram. Até o Brenner piorou muito depois que ele começou a parar de fazer gol. É o Luciano mesmo, Luciano, não tem como não. É Luciano, Abismo e qualquer coisa. Jogador que decepcionou, Vini. Juan Fran. Eu não vou falar sobre o Juan Fran, não. Juan Fran e Daniel Alves. O Juan Fran porque eu esperava muito dele. E o Daniel Alves também, mas o Daniel Alves chegou um momento que eu não esperava mais nada dele não, mano. Então nem me decepciono muito. E eu só pra ser um pouco chato, o Hernanes decepcionou também, velho. Ele ia ser o meu jogador. O Hernanes entrega muito pouco, velho. Desculpa. Não, o Anísio já tá indo na sua casa te esfaquear. O Nicolas faz isso. Não, Anísio não, caralho, o Júlio. Eu não passo pano, não. O Júlio. 1 milhão o cara tem. Falei 1 errado. milhão o cara tem que jogar, mano.
tem essa não. Não, mas é que ele falou Juan Fran Hernandes. Ah, tá. O Júlio já saiu de casa, Não. certeza. Por causa, Do Daniel Alves por causa do também, né? tiozinho ali, o Júlio vai até o inferno. Mas vai. Ô Vini, e o jogador revelação? Eu vou ficar com o Luan também, porque eu acho que ele é tirando o Luciano, assim, o que eu olho jogando, eu acho que é o melhor do time, mano. Ele é o pilar do time, é o âncora, né, que a gente chama no CS, mano. Fala pra mim, Olha. Vini, caralho. Agora, alguém pergunta pra mim, por favor. Ô, Matheus Lovato, qual foi o melhor jogo do São Paulo na temporada, na sua opinião? Melhor jogo foi aquele que ainda não teve, porque... Não, mentira. Melhor jogo pra mim foi os 3-0 no Galo. Eu achei que você ia E o- falar a semi do Paulistão. Vou E o ficar pior? quieto. O pior jogo pra mim foi a derrota para o Inter. Que ali foi minha gota d'água de não querer mais acompanhar o São Paulo até a virada do ano, do campeonato. Vai, próximo. O melhor jogador da temporada. Craque da temporada com sobras, Luciano. E o pior? O jogador que decepcionou foram vários, mas eu vou colocar um aqui que ninguém citou, Bruno Alves. Polêmico, hein? Polêmica. Fazer o quê? E o nosso jogador revelação? Cara, eu vou ser ousado nessa resposta. Jogador revelação foi o Gabriel Sara, mas ele caiu de rendimento. Mas Olha, ele foi Mas um Ele foi quando descoberto pela jogou sonda bem, da NASA. Bota o áudio do foguete decolando aí. Acharam ele lá em Marte, mano. Mancada soltar esse áudio, não vou soltar não, só avisando aqui. Pior que é uma boa posição do Lovato mesmo. O Sara jogou muito em São Paulo. Eu queria muito que ele fosse a revelação. Se ele continuasse naquela linha de jogos que ele teve, aquela sequência Ele ia ser a legal. revelação do brasileiro. Difícil bater o Claudinho. Não, Mas mano, se a não ser que tivesse sido campeão, E se a gente fosse... Aí é diferente. Não é nem se tivesse sido campeão. Eu acho que se o campeonato tivesse acabado em dezembro. Aí era abriu campeão. Todos os jogos de janeiro pra frente. Não, era campeão e ele revelação. Luciano craque da temporada. Mano. Deixa eu falar, eu concordo pra caralho. Mas aí eu acho que o Júlio já entra em contradição. Como é que você fala uma coisa dessa agora e você fala que nosso elenco era ruim, que nosso time era ruim? Então, Entendi. não, eu tô falando assim, lá no início você falou que o nosso elenco é ruim, nosso time era ruim, Não, que não você tinha... é limitado. Oi? Pra caralho, tá? Hã? Esse elenco é super limitado. Não, eu sei, o elenco. Isso daí não é novidade pra ninguém. Só que quando a gente estava em boa fase, jogadores como o Gabriel Sara era apontado sim como revelação do campeonato. O Brenner tava lá, o Diego Costa era a seleção da ESPN. Então, Esse era um cara que decepcionou também, Diego. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: nosso time, com as partidas que fez a gente entrar em boa fase, tinha um 11 titular que era pelo menos melhor do que o Inter, eu acho. Eu acho que era melhor do que o Inter. Isso é mesmo. Então, assim... Os 11 titulares... Sim. O problema é que que a gente caiu, por exemplo, um dos problemas é que o Diniz colocava sempre o Pablo e Vitor Bueno. Esse também é um ponto. Então, assim... dava pra ter sido campeão, então eu não jogo a 100% da culpa em elenco. Falar, a gente não tinha elenco pra ser campeão, não tinha... Não, porque até determinado momento a gente tinha jogadores que estavam jogando e que tinha tudo, por exemplo, o Gabriel Sara concorda pra ser o revelação do campeonato. Até então. Ô, João. Então, mano, mas daí você não acha que a gente cai num outro ponto de cansaço também? Quem que você vai colocar além do Vitor Bueno e do Pablo? A gente não tem elenco, mano. Isso que limita pra Mas caralho. não tem cansaço, mano. Os caras do Flamengo foi campeão ano passado, ano retrasado, quarto domingo, Libertadores. Não, isso é desculpa, mano. Não, mas era o mesmo time, ele não trocava não, Júnior. Eles ganharam ano passado sem trocar. Eu não digo na partida contra o Inter, porque o Inter veio... O São Paulo jogou contra o Inter, assim, é uma questão de vontade. Você viu um time querendo ganhar, o time como o São Paulo tava jogando. Mas em outras partidas, como foi contra o Botafogo na penúltima partida, se você colocasse o Galeano, se você colocasse um moleque de 15 anos da base de São Paulo pra jogar lá, ele jogaria bem e o São Paulo tinha muita chance de ganhar a partida. Então, eu não vejo, assim, em certos momentos, uma falta de qualidade. Ô, João. Era mais falta de vontade. Vou até além um pouco do que o João falou. Eu acho que se a gente for pegar o melhor São Paulo no seu melhor momento,
era melhor do que o Inter no seu melhor momento e o Flamengo no seu melhor momento nesse campeonato. Sim. Sim, não, São Paulo... a gente tirou até o parâmetro de ser melhor que o Flamengo naquelas partidas decisivas que ganhou deles com sobra. Ali todos os canais esportivos colocavam no jogador a jogador, 1 contra 1, tipo, dava sempre 8 jogadores do Flamengo melhor e o restinho do São Paulo lá. E a gente amassou os caras. E se for ver até o Galo também, que teve bastante tempo, ficou bastante tempo na liderança. Aí aquele 3-0 também lapidou a gente. Não, mas eu digo assim, mas é um time que teve mais inconsistência do que o nosso. E aí assim, aí coloca desse jeito que o Anísio tá falando de São Paulo. É que na verdade o nosso não foi nem inconsistente, o nosso foi queda livre. Se fosse um negócio que você perde duas e ganha uma, oscilou, mano, caralho, foi de uma... Todo mundo falava assim, só uma tragédia tira o título de São Paulo. Isso pode ser considerado uma tragédia, porque não tem explicação você não ganhar uma partida num mês, mano. Até porque o Flamengo foi campeão sem ser o melhor futebol também, né, mano? Não foi campeão porque tava jogando muito. Tranquilamente. Não foi. Então, assim, isso é uma... Eu acho que se o Palmeiras tivesse focado no Brasileiro, ele levava com folga. Opinião minha. E o que a gente tá falando aqui, o São Paulo teve uma época que foi sim o melhor futebol do Brasil. O time que tava mais jogando bem, um futebol mais bonito e muito por conta de Igor Gomes, Gabriel Sara e Daniel Alves. Quando os três estavam bem, a gente tava jogando muito. É isso. Vou aproveitar já que a gente tava falando Botafogo e tal, que não sei o que. Vamos falar da partida de ontem, né? O que vocês acharam do jogo? Sobre a primeira impressão, né? Do time, a formação, os jogadores, a estreia do moleque que veio da Ponte. O que vocês acham? Pode falar, Júlio. Tá, vou falar então. Eu não gosto da formação. Eu acho jogar com 3 zagueiros meio que desperdício de peças, ainda mais contra times mais retrancados. Tanto é que joga com 3 e toma gol 3 lá atrás e toma gol de contra-ataque, então pra mim não faz sentido. Mas pela falta do Luan, não sei se foi isso que fez a gente jogar realmente com 3 zagueiros ou já estava descrito e a ausência dele só reforçou. Não gosto da formação. Não gostei da primeira substituição, né? Porque precisando mexer no time, precisando de alguma coisa, entra com o jogador mais pica-mole que a gente tem no evento. Que o cara parece um jogo. Mano, o maluco parece que tem 15 anos, pô. O cara chega do lado dele, antes de dar o jogo de corpo, ele tá desmontando. Não tem condições um cara daquele ser jogador de futebol, mano. A academia do São Paulo não tem peso, não. Anísio, vai dar dá um personal pra esse cara, Anísio. Não é possível, mano. Receita seu whey pra ele, mano. Porra, mano. Não, mano, vamos colocar um... Eles fazem só yoga na academia do São Paulo. Ah, não, só pode, velho. Só hidro mesmo, deve ter. É tudo crossfiteiro, mano. Não é, mano. Ele é faixa preta de pilates. Ah, entendi. Porra, porque não é possível, mano. Mas enfim, tchê, aquilo de sempre, né? Mas a primeira impressão do Crespo pareceu boa, porque ele estava sempre incentivando, tentando mostrar o caminho que ele queria, e mostrou indignação com algumas coisas que a gente sempre via isso, e vamos ver se ele vai corrigir, né? Porque mostrar indignação é uma coisa, agora vamos ver ele tirar esse vício dos jogadores, que é cruzar 30 vezes errado para dentro da área, ficar dando chutão aleatório sem armar a jogada, ficar ciscando e não... Ou dar chutão aleatório sem sentido, ou fica ciscando e ninguém chuta pro gol. Então tem que achar esse meio termo aí. Ontem também uma coisa que me incomodou muito, eu não sei até se foi culpa do gramado, que parecia que o jogador sempre dava um toquinho a mais na bola ou mandava ela muito forte. Eu acho que pode ser um pouco também pelo gramado tá molhado. Mas eu sentia muito isso. Ou ele dava uma ajeitadinha que fazia o jogador entrar em impedimento, ou ia muito forte. Aí a gente bate de novo na tecla, porra, mas o Pablo só fica na banheira. Mas, mano, se o cara tocasse 2 segundos antes, ele não estaria. Ele fazia o facão correto. Mas aí entra na fase mudança de bola, mano. Sabe? Tem essa também, pelo menos é uma posição que eu tenho. Não entendi. Muda a bola, tempo de mudança de bola. Sabe? Até semana passada eu tava jogando com uma bola, agora eu tô jogando com outra. Ah, mano, eu acho que não, questão de bola, você não tem, eu tô falando de bola. Eu acho que pode ser.
Eu acho que pode ser mais o gramado do que a bola, mano. Porque pode ver, a bola eu acho que muda mais quando é questão do chute a gol. Mas no passe o Goma não vai interferir tanto, não. Eu acho que era molhado mas, mesmo. enfim. Só pode, velho. E eles têm que afinar isso, porque não tá em pré-temporada. Os caras tá vindo de uma competição pra outra. Não tem tempo de ajustar o corpo, né? Que comecinho de Paulista é sempre os caras pesados, correndo de calça jeans. Não, tá todo mundo na bala, mano. Não tem essa desculpa, não. Dos jogadores que entraram depois, como o Galeano e o Bruno Rodrigues, eu acho que é questão de tempo pra virarem titulares. O Bruno Rodrigues mostrou ser um cara com personalidade, meio ousado ali. Espero que ele não seja um Anthony da vida, porque pelo que deu pra ver, o passe dele não é estreia, né? O cara tá meio nervoso, mas o passe dele não tava muito calibrado não, espero que seja só nervosismo. E o Galeano também, mano, mostrou muita vontade, mostrou intensidade e é aquela, né, mano? Jogou mais que o Pablo, já tem que ir pra campo, porque tem que parar de insistir com quem não dá certo. Fechou. O Ebson falou bastante. Alguém quer complementar alguma coisa ou a gente já pode? Desculpa. Já pode falar. Da hora que a gente tá fazendo, a gente tá acelerando por causa dele mesmo. Eu acho que ele meio que falou tudo, né? Ele não tá nem preocupado, pra falar a verdade. Eu queria falar um pouquinho assim. É que eu acho que positivo ontem que jogou bem. Eu vi assim o Igor Gomes, ele se movimentou bastante. Até o Crespo gostou do jogo dele. Eu vi ele se movimentando bastante, embora ele tava errando muito passe, que tava colocando muita força e a bola tava girando muito. Os três zagueiros eu até gostei do Léo Pelé também. Senti falta do Luan. Gabriel Sara não jogou nada, eu acho. Foi muito, muito abaixo, tanto que saiu rapidinho. E o Bruno Rodrigues entrou bem, a gente precisa de um jogador assim. A questão mais é que a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente aí, é de contratações mesmo, eu acho. Beleza. Alguém mais quer complementar? Não, só queria falar que o Ebson falou que o Crespo mostrou indignação. Não só mostrou indignação com o jogo, como mostrou indignação com o cara que sentou no lugar dele, né? Fez o cara levantar e sair. Mas eu particularmente, eu acho que pode ser interessante a gente jogar com 3 zagueiros. Eu acho que é um algo novo, um fato novo que talvez pode funcionar, até porque os nossos laterais não são muito de marcação, então às vezes a gente pode explorar isso de uma maneira um pouco melhor. O Igor Vinícius só precisa parar de perder gol, um gol perdido por jogo. E no mais, a gente precisa de um volante, não tem jeito. Não dá pra jogar nesse esquema aí com esses 3 que jogaram ontem. Eu vejo... O Hudson voltou aí, rapaziada. Eu vejo... Já entrou no próximo tópico. Eu vejo que fica um buraco muito grande entre a zaga e os 3, porque os três meio que somem, meio que se encolhem atrás da linha de marcação dos caras e ficam os 3 zagueiros com a bola no pé sem saber o que fazer. Então eu acho que a gente tem que ter um volante, pelo menos um volante, e porque improvisar, dizer, não, o cara que teria que fazer isso tá ali, mas não tá fazendo, então não serve de nada. E o Pablo, por incrível que pareça, dessa vez não me causou tanta raiva. E no mais, sobre Bruno Rodrigues e o Galeano, nada além do Galeano mesmo, nada além do esperado. Já era o que eu esperava, sempre insinuante, sempre rabiscando. Então acho que vão ser peças importantes que a gente não tinha na temporada passada. Ou no caso do Galeano a gente tinha e acabou não usando. O que eu gostei bastante, só pra dar uma pincelada aí, foi a entrada do Galeano como ala. Ele não vai ser o segundo atacante próximo, ele vai ser o cara da velocidade pelo lado. O Igor Vinícius não tá conseguindo render o esperado, né? E eu gostei muito do Léo Pelé ontem, os caras criticando ele, falando que ele errou o lance lá do gol. Ele foi driblado na zaga, mas em compensação, as outras bolas nele, ele antecipou, onde tinha que fazer falta, ele fez falta. Ele jogou seguro. No lance do gol, o problema mesmo foi quem perdeu a bola no ataque, né, Sr. Pablo? Ele perdeu uma bola ridícula, mas tá bom. Jogou bem até. O São Paulo não jogou mal, foi muito melhor que o Botafogo, que achou aquele gol. Vamos falar sobre possíveis contratações? Bora. O que seria o ideal o São Paulo contratar hoje? Qual a posição que a gente mais precisa? 2 laterais, urgentemente. Deixa eu dar aqui pelo menos um lateral direito de qualidade a gente precisa ter. O lateral direito eu acho que é com Na certeza, esquerda eu acho que aquela Ingo ainda consegue
se manter. Não. E também a gente tem 2 meninos da base muito bons, que também qualquer coisa tem que ganhar oportunidade. A gente já viu que foi o caso do Wellington contra o Flamengo. Entrou naquele Wellington rabo de é um foguete e jogador, foi muito cara. bem. Mas eu ainda acho que a gente precisa de um segundo volante. E, cara, tem tanta coisa, mano. Mas eu ainda acho que o segundo volante é prioridade. Primeiro volante, mano. A gente Cara, precisa de Não, o primeiro o Luan volante, faz, né? Mas a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de 10, a gente precisa de 9. Mas eu ainda acho que dentre esses todos a gente precisaria de um centroavante fazedor de gol para jogar junto com o Luciano. Porque isso realmente Cara, a gente não tem hoje e não tem ninguém que chegue perto disso. Fala, João. Eu acho que o lateral direito é o que principal, porque eu não aguento o Igor Vinícius, nem o Juan Fran, não aguentava os dois. Eu acho muito fraco. E aí você olha para os laterais de outros times, é foda. E a gente precisa de um 10 clássico, mas assim, embora o Igor Gomes fio, Não tão clássico assim. não fui eu que torci, não. Ganso é o famoso clássico sono. É um 10. Mas é um clássico dos anos 2000, não dos anos 70, né? Não era só passe. A gente precisa de um lateral, um meio campo clássico pra colocar a bola pro centroavante, que a gente também tem que contratar pra jogar junto com o Luciano. Já vem os dois juntos, vem no mesmo avião. Só que eu não sei se no esquema que o Crespo quer implementar vai encaixar isso. Parece que, não sei se é um 3-5-2 ou um 3-1-4-2, eu não sei qual que é direito. O Crespo falou ontem que se precisar fazer alteração no esquema tático, ele faz. Então, essa questão de vamos jogar no 3-5-2 todo o campeonato, não vai ser isso. Teoria é legal. Complementa. Até porque ele deve ter visto ontem que precisa de velocidade, né, mano? Que é o que mais falta ali, que você colocar o Sara, o Igor Gomes e o Pablo, é aquele jogo de meio campo que a gente tá acostumado. Você quer complementar falando quem deveria trazer? Eu acho que é isso, o lateral direito, o meio campo e um centroavante. São os principais. Para jogar do lado do Luciano, você vê que o Luciano se dá bem. A gente jogando com 2 atacantes mesmo, o Luciano se dá bem, como se deu com o Brenner. O problema é o Pablo mesmo, que aí já não dá muito certo, mas o Luciano é um cara de conseguir criar jogadas também e também chega muito bem. Então, se ele tiver um companheiro ali, um cara para jogar junto com ele, vai levar ao nível. Ô Ebson, você quer falar quais as posições que você acha que precisa? Sim, mano, eu acho que a gente precisaria de mais um zagueiro pra não precisar estar improvisando o Léo e infelizmente às vezes o Diego deixa muito a desejar. Tem o Valse voltando, né, mas ele e o próprio Diego futuramente, muito provavelmente serão vendidos, né, jogador novo, jogador da base, então precisaria de um zagueiro com um pouco mais de confiança, um pouco mais até rodado, acho que seria o caso. Eu não gostaria que o São Paulo contratasse um lateral direito. Eu gostaria de que a gente usasse o cara que foi o melhor lateral direito durante a década passada, mas infelizmente talvez isso não aconteça, né? Então precisa urgente de um lateral direito. Meio campo, eu acho que até para esse esquema dele, ele vai preferir deixar só um pelo meio e abrir 2 alas. Então talvez arrumar mais um ala para jogar pelo lado e centralizar de vez o Luciano pode ser a opção. Isso se o Bruno Rodrigues se fixar mesmo como titular. Eu acho que é isso, até porque não adianta eu querer todos e o São Paulo não trazer nenhum, né? Ô Júlio, quem que você acha que dá pra trazer? Que dá pra trazer? Cara, eu acho que o São Paulo podia ir atrás do Bigodão mesmo e focar nele. A gente precisa de um... O Hudson tá com bigode agora? O que tá acontecendo? Não, o Hudson pode ser dispensado quanto antes. Pode voltar ao Fluminense, a gente paga pra ele pro Fluminense. Eu dou 100. Quem te viu, quem te vê, hein? Dá sim, pode parar. Não, já foi minha época, eu já superei, mano. Eu já superei! Certeza, eu superei! Então eu acho que a gente tem que focar no Gabriel mesmo, mano. Nele e jogar, pelo amor de Deus, um lateral direito. O Igor Vinícius não sabe correr, ele não sabe cruzar, ele não sabe chutar. Ele eu não sei, eu não consigo ter confiança nenhuma nele. E mano, a gente precisa de reserva também. A gente precisa contratar um jogador pra ser reserva. Um jogador bom, um jogador que vai entrar e saber jogar bola. Porque os nossos reservas entram e parece que desaprendem a jogar bola também.
Então concordo que a gente precisa de Às um vezes atacante. nunca soube, né, Júlio? É que a gente não sabia disso. Tem essa também, né? É uma boa observação, mas um atacante também, mano. Um moleque jovem, é possível que na Série B não tem um fazedor de gols aí, o filho da puta lá do cara que você fala toda a porra de janela lá. Everaldo. Já esqueci o nome do Everaldo, do caralho. O Corinthians tá negociando, Não é mano. possível que ninguém vá atrás desse cara. Mano, eu Todo traria mundo que ele ouve essa fácil. merda. O Corinthians tá negociando ele, hein? Esse é o da Deep Você tá Web. você tá falando da um ponta, caralho. Eu tô zoando. Não, mas dá pra fazer uns negócios interessantes com o Coringão, mano. Eles fizeram uma aí com o Guarani, não foi? Vocês estavam falando antes? Matheus Davó? É. Vai mandar quem pra cá? Não, você não percebeu o que eu tentei fazer? Eu tentei puxar o assunto que você queria falar, ele Júlio. não Você não pega, falou, mano. mano. Ele Pelo não amor de pega, Deus. mano. Não, mas daí vocês vão querer me falar de outra coisa que o São Paulo fez de merda, e o São Paulo fez tanta merda que a gente vai entrar num assunto pior ainda que a gente vai ficar puto com o São Paulo. Mas, pô, vai se fuder também. Você compra o cara por 2,5 pau e empresta de graça também, é loucura também. Eu tô boiando, eu não sei nem o que vocês estão falando agora. É que o Corinthians comprou o Matheus Davó do Guarani por 2,4 milhões. E essa semana ele emprestou do Matheus Davó pro Guarani de graça. Ah, tá, e ainda vai pagar salário, né? Os caras, amigo meu, falou. Mas nem me toquei. Agora, a minha opinião, tá? Falando sobre o que tem que trazer. Eu acho que um zagueiro seria o ideal. Justamente pela volta do Valse, eu acho que dá pra jogar Arboleda, Valse e Diego, ou a contratação. Dá pra melhorar essa zaga. Eu também acho que... Você lembra da formação 3-5-2? Quando era a época do Muricy? Quem que era o nosso lateral esquerdo? Wagner. Então, depende da Jorge época. Wagner, a maioria das Tá. vezes. Júnior, Foi Jadilson. Júnior, Jorge Wagner, Júnior César, Jadilson. Tá. O Anísio já matou de primeira. Jorge Wagner. Jorge Wagner era o quê? O Anísio, não era meia? Wagner era meio e chegou a ser até centroavante no Corinthians. Eu lembro dele jogando de Então, 9, ele era meia. mano, no Paulistão de 2003. Era embaçado. Nós temos um meia que joga de lateral. Pelo menos jogou emprestado aí pra um time verde, pro Goiás. Shailon. Shailon é o cara que joga aberto pelo lado e tem um bom cruzamento. O Fernandão cansou... Pensei que você ia falar o Lisieira. Tá quase completando os 200 dias no DM. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a gente tem algumas peças que foram emprestadas que dá pra ser utilizado. Não questão de Hudson, né? Mas tipo, o Shailon, o Júnior Tavares. Júnior Tavares dá, mano. Ele jogou bem de lateral. E tem que testar o cara de segundo volante, que ele jogou lá em Portugal, jogou bem. Outro cara que tem que trazer, esse Gabriel... Ele tem que parar de brigar com a mãe, Lovato. Isso aí é difícil. O cara fica brigando com a mãe no Instagram, mano. A véia é doida, a véia é doida. O que eu falo é o seguinte, tem que trazer aquele Gabriel Neves mesmo. Eu tava vendo os números dele, ele teve quase o triplo de números assim positivos em relação ao próprio Luan. Ou seja... Eu vi isso daí, eu até desacreditei. Eu falei, não é possível, mano. Mas se ele... você for ver por número de jogo, ele tem média de mais de 6 interceptações por partida. Mano, Se bem que a gente tá falando do campeonato uruguaio que também. Que o Carneiro metia gol, né? Então tem esse ponto também. Pode falar, João. Também meteu gol, cara. Eu ia fazer uma pergunta. Ele chegando, por exemplo, eu não tiraria o Luan de primeiro volante, que o Luan vai ficar, né? Não vai vazar. Ele joga de segundo, pelo que já falaram também, ele cria jogada, ele começa ali. Ele é o segundo, é o segundo. E aí, o Daniel Alves vai adiantar, o Daniel Alves? Eu acho que adiantaria que nem jogou contra o próprio Flamengo. Daniel Alves jogou mais pra frente. Então acho que seria isso. Ou então, ele pode cair pelo lado também, um cara que tem mais qualidade. Se for jogar com 3 zagueiros, ele vai praticamente abrir um ponta direita ali, né? Mas eu gostei muito, de verdade, eu gostei muito do Galeano de ala, mano. Eu achei que é uma boa posição. O próprio Bruno Rodrigues que entrou, ele jogou do quê? De ala pelo lado. Aí a gente jogaria então no caso num 3-4-3, com 2 volantes mesmo, 2 meias abertos. 2 meias abertos que flutuam tanto pra dentro pra abrir o espaço pro ponta quando inverte, né? E 3 atacantes, né? 2 alas e o centroavante. Seria interessante. E uma posição que quem tossiu na hora fui eu,
Eu acho que o Ganso ainda cabe nesse time, cara. E eu não tô zoando, eu tô falando sério. Tô fora. Você pensa o seguinte: o São Paulo precisa de um cara que dá o passe em profundidade, que nem ontem. Quem foi que falou que o Igor Gomes estava dando um passe mais forte? Foi você mesmo, né, Epson? Que falou? Todo mundo, na verdade, não só ele. Quem que era o cara que era mestre nesse passe? É o famoso tacada de golfe, né? É o Ganso, irmão. É esse tipo de cara que precisa. O Muricy falou que quer um 10 pensador, é ele. Ou o Gabriel. Aí mas tem que trazer o Kelvin junto, mano. Não, aí não dá. Aí forçou a amizade. Mas fechou. Acho que todos falaram? Alguém quer complementar alguma coisa? Vini, você quer comentar alguma coisa? Eu não, mano. Ah, então tá bom. Vamos então pro nosso agradecimento e vamos fechar essa jossa aqui. Começa com você, vai, Epson. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, que continua nos apoiando, nos ouvindo, nos assistindo. Em breve nós teremos mais episódios com vídeo, igual ao último com o querido Danilão. Se você não conferiu ainda, dá uma olhadinha lá no YouTube, que tá bem engraçado. Ele é um cara muito gente fina, muito carismático e curtiu a ideia, abraçou e zoou muito com a gente aqui no último podcast. Faremos mais com outros convidados cada vez mais top igual ele. E é isso aí, queria mandar um beijo pra Kátia e falou e valeu. Júlio. E rapaziada que tá ouvindo a gente, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Que esse ano seja, pelo menos nos dê um pouco mais de alegria, né, do que só decepção. Muito obrigado a vocês que estão aí com a gente novamente, ao Lovato que finalmente voltou. A gente sentiu falta dele nesses dias sem ele por aqui. E fiquem ligados aí que, mano, vai ter muita coisa legal esse ano. Muita gente bacana, né, participando do nosso bate-papo louco. E capaz que nas próximas semanas aí já vem coisa nova. Maria, falando isso me dá até uma dor de barriga. Ô João, fala aí. Cara, só agradecer a galera que apoia a gente e pedir pra quem estiver ouvindo, curte nosso trabalho, compartilhar nos stories e marcar a gente que a gente reposta e é isso. Fechou. Anísio. Agradecer também a galera aí que tá sempre acompanhando a gente, tá ouvindo nossas bobagens. Queria deixar um salve pro Léo Bitec, porque na verdade é um teste mesmo pra saber se ele ainda tá ouvindo a gente. eu tava trocando uma ideia com ele. Ouvindo, né? Que até pizza a gente tá mandando pra ele. Tava trocando uma ideia com ele esses dias, ele me chamou até de TV Fama, então agora eu quero testar esse arrombado pra saber se ele tá ouvindo nós mesmo. Oi? Já fica o convite pra ele colar qualquer dia já. Ele tem que voltar, tá chegando perto da estreia do filme dele aí, ele tem que voltar então pra fazer um merchan também. O Léo Bisteca. E agradecer a vocês também pela participação, o Novato que tá voltando. E rezar pra que Deus abençoe a gente, pra que esse ano a fila ande e chegue nossa vez, né? Que a gente tá precisando muito disso aí. E já diria o meu amigo Epson, né? Valor e faleu. Eu ia cortar essa parte, seu corno. Agora eu vou ter que deixar pra você não ficar sem piada. Vai, Vini, você. Tchau, rapaziada. Um beijo pra vocês e é isso, mano. Chama o Vini no CS. Chama, só vem. Mas eu vou falar pra você, o Among, mano, o Among tá fraco, mano. Precisamos de apoiador novo. Primeiro por causa do Among, depois pra gente comprar umas coisas pra nós. Aí fazer uns bricks. Nossa, faz tempo que não bate 10, mano. Tô até triste, velho. Mas esse final de semana vai. Eu tava sumido, agora eu vou voltar. Eu queria agradecer a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e tchau!